Os legendários podem ficar onde estão, mas espera aí um pouquinho. Boa noite. Legendários? Isso aí. Queridos, vivemos um final de semana fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E vocês não têm ideia de como o Senhor moveu essa igreja. Nós fomos da Bahia e as pessoas ficavam impressionadas como é que a gente estava lá em grupo de 15 homens. Tá? Porque geralmente as igrejas mandam 2, 3, né? E lá de Balneário Camboriú, você via que tinha muitas pessoas de Balneário Camboriú, mas de várias igrejas. Feira, Comunidade Videira, mandou 15 homens. 15 homens. E foi lindo de ver esses homens, porque todos eles encantavam aquele povo, porque não foram 15 homens, foram 15 discípulos de Cristo, não é isso, pastor? Não foi assim? Eu vou pedir que esses homens de laranja fiquem de pé. Eu vou pedir à igreja uma salva de palmas ao Senhor pela vida desses caras. Esses homens são discípulos, tá? Olha para trás, você pode olhar, você já conhece, mas pode olhar. Esses homens são discípulos que confiam no Senhor de todo o coração. E quando eu e Níris levantamos essa bola, ouvimos muito sim. Inclusive 3 além deles, que eram 18, não conseguiram participar, mas vão participar do próximo. O próximo será em Salvador, dia 21 de novembro, tá? E nós já temos uma lista, gente, para vocês terem ideia, já temos 23 homens que se candidataram aí, tá? Para Salvador, e a gente deve chegar aos 50 aí, em breve. Tá? Então, mas eu vou pedir esses meninos, né? Primeiro eles vão dar um grito aí para mostrar que estão acordados, estão com preguiça, tá? Só um gritinho, só vou pedir um AU, para vocês entenderem. O AU significa amor, honra e unidade, tá bom? E o AU funciona assim, ó. Legendários! AU! Eita, que eu até cuspi de tanta força que eu botei. Mas a gente ensaiou um cumprimento para essa igreja que mostra um pouco do que é esse projeto, tá bom, gente? Que nós hoje fazemos parte. Antes éramos convidados, homens que se ousaram a ir lá, mas agora fomos formados, né? E esse grito diz um pouco assim, ó. Legendários! Sim, legendários! O que somos? Para que estamos? A serviço de quem? Jesus. E nós vamos fazer o quê? Aú! É isso aí, esses homens vão dar a vida pelos amigos, vão dar a vida pelos irmãos, oi? Eu queria chamar esses homens para subir aqui, e observem que eles vão tirar o boné ao subir aqui no palco. E pastor Níris, eu vou te dar... Pastor Níris recebeu um milagre lá na montanha, galera. O joelho dele, que ele sofreu um acidente quando era militar, ele pulou de uma viatura, e aí teve uma lesão no joelho. E ele sempre que faz esforço, ele sente muitas dores. E lá não foi diferente na primeira noite, né, pastor? Conta você. Bom, galera, eu vou ouvir todos eles aqui. Nós vamos ouvir todos, tá? Pode ter certeza que são experiências com Deus. Para mim, a experiência com Deus foi... Eu disse a vocês que eu não queria ir, não desejava ir, mas tinha que ir, né? E fui. E aí, a mulher mandou, né? Não, foi não. O que aconteceu foi que Fernanda liberou. Ele me queimou na frente do pastor Ricardo, né? Aliás, não, minha mulher me queimou, mas tudo bem. Aí, e eu cheguei lá sem o menor preparo físico para fazer aquilo que eu também nem sabia exatamente o que era, né? Mochila de 10, 12 quilos nas costas, e lá vamos nós. Bom, isso aí está tudo no Instagram, vocês sabem disso, não é novidade. Só que aí você vai enfrentar os desafios, e nessa hora foi que eu não tinha a menor condição física. Para você ter uma ideia, eu estava respirando assim... desse jeito. Aí o cara falou assim, olha, não faça isso não, porque quando um cavalo respira assim, a gente põe um cinto para fechar. O cara me comparou com um cavalo, um rapaz lá. Aí eu realmente não tinha condição física nenhuma, o pessoal preocupado comigo e tal. E nessa hora, irmãos, foi quando eu contei lá que Deus falou comigo de uma maneira poderosíssima. E eu vou contar uma só experiência, porque eu já falei isso, vocês assistiram, né? Mas eu vou contar uma só experiência que aconteceu.
e eu vi que 3 pessoas aqui também pegaram a mesma pegada. Como o esforço era muito grande, eu olhava a ladeira e falei, não acredito. Era assim mesmo, eu desanimava quando olhava, não acredito. Né? Aí eu aprendi uma coisa boba, metaforicamente não tem nada de boba, mas se tornou bastante relevante para mim e para a turma aqui, para alguns. Né? Quando você tem um desafio muito grande, você só tem uma coisa a fazer, e foi o que eu aprendi a fazer: olhar para os meus pés e eu caminhar. E cada passo que eu dava, eu só olhava para o meu pé. Pensava que não, já tinha chegado. Quer dizer, é uma bobagem, mas pense bem. Você olha o tamanho do desafio, você fala, não vou conseguir. E realmente, aquela montanha, primeira noite, 12 quilômetros, subida. Quando eu retornei no último dia, né? Eu não acreditei que eu subi aquilo tudo. Eu não acreditei, irmãos, porque na volta estava de dia, então foi que eu vi que eu tinha feito aquilo. Eu vi só um milagre do Senhor para eu, 59 anos, 5 netos, subir naquele treco lá. Irmãos, só Jesus na causa. Então, hein? Não, Cláudio já falou, disse que eu quero ir, fantástico. Louvado a Deus, você está no primeiro, né? Eu sinto o que ele quer, eu sinto. Aleluia. Mas eu quero dizer a última coisa e passar o microfone. Essa turma aqui, irmãos, deu um testemunho brilhante, mas não foi um testemunho maravilhoso. Alguns deles aqui estavam em equipes, né, porque dividiam equipes, e claro que as dinâmicas, tudo que acontece lá, vocês nunca vão saber, só se for lá. As mulheres não vão saber nunca mesmo, né, porque não existe legendárias, tá? Só legendários. Então, mas os homens só vão saber se for, e vale a pena ir. Mas, esses homens que estavam nas equipes, irmãos, eram beijados pelas pessoas. Eles estavam lá trabalhando, o camarada chegava, abraçava e beijava, de tanto que esses homens ministraram na vida dos outros. Luzerne, irmão, pastor Luzerne. Porque haja conselho, haja orientação, haja ministração e sobre a vida das pessoas. Alguns de nós, não vamos dizer quem, murmuraram, reclamaram também, né? Mas essa vocês não saberão jamais, porque também os que estão aqui à frente não são os murmuradores ficaram lá, morreram. Não existe mais, né? Não existe mais, é verdade? Existe? Não, não existe. Varão, fala um pouquinho aí, uma experiência com Deus que você teve aí. Boa noite, igreja. Na subida da montanha eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor, quando nas minhas 2 coxas se iniciaram um processo de câimbras. E aí eu cheguei para um pessoal que acompanha, né, que um deles acompanha conosco o tempo todo, e ele virou para mim e falou assim: tudo que você já passou, eu já passei, eu sei o que é cãibra, e o que você tem que fazer agora é clamar o legendário número 1. E daí, nesse momento em diante, eu clamei, chorei, gritei ao Senhor de maneira assim tremenda, e instantaneamente as 2 dores de câimbra nas 2 pernas passaram de forma milagrosa. E eu pude continuar, isso no meio de uma ladeira, eu pude continuar e louvando ao Senhor. Daquele momento em diante eu não parei mais de louvar, não parei mais de cantar, de glorificar o nome de Deus. E ali eu entendi que não era um esforço físico, e sim espiritual, né? Glória a Deus. O nome do local é Vale Europeu. Não é Vale Europeu, mas é Vale Europeu. Como assim? É porque fica perto de Blumenau, na confluência de 5 municípios, e é um parque ecológico. E a gente não sabia que vinha uma frente fria lá do sul do país, né? Então, hoje chegou na sexta-feira, na sábado à noite, estava 0 grau. Né? Eu sei que os irmãos estavam tudo orando aqui. Deu 2, no outro dia de manhã, quando acordamos, estava 4 graus. Mas à noite, deu 0 grau. Ainda assim, vento com 0 grau. E aí, Bruno estava na barraca, né? Eu saí da barraca, porque minha barraca toda molhada, fui para a fogueira, ele ficou, vivemos experiências assim maravilhosas. Conta alguma experiência sua com Deus, ou enfim, com o que seja, Bruno. Boa noite. Eu murmurei. Mas foi o que ficou lá. Eu murmurei, cadê Marina? Eu tive vontade de matar seu marido. Mas sábado passou. Eu amo.
Eu também não tive vontade. A primeira vez que eu ouvi falar do Legendários foi com o Rui. Eu não criei um desejo de ir. Renata falou, poxa, vai e tal. E quando o Matheus me ligou, ele meio que me intimou, né? Eu fui por obediência mesmo, entendendo que Deus tinha alguma coisa para me entregar lá. Eu não imaginava o que seria. E eu me considero um cara muito certinho, né? E faço as coisas certas e tal. E Deus foi muito claro comigo no sentido de dizer que tudo que eu faço que eu acho que é certo não passa da minha obrigação. E aí ficou muito forte uma palavra lá de andar uma milha a mais, né? Então, para ser um discípulo, para ser um seguidor de Cristo, eu preciso fazer algo a mais que eu não fazia, né? E principalmente depender de Deus. Eu fui também cheio de mim porque eu faço atividade física e o desafio físico talvez não fosse difícil para mim. Mas já no primeiro dia eu comecei a reclamar do peso nas costas, me incomodou muito, e Deus foi me mostrando que você não é capaz de fazer isso aqui sozinho, não é um desafio físico, é um desafio espiritual, você precisa depender de mim. E aí eu demorei mais de 24 horas para entender isso, mas a partir do momento que eu entendi, eu comecei a orar e me relacionar com as pessoas de uma maneira mais aberta lá também, eu vi os outros testemunhos e foi muito edificante para mim. Assim, eu voltei realmente com a cabeça consolidada no que é mais importante, né? As coisas veio uma palavra muito forte para mim nesse sentido, das coisas no seu devido lugar. Então, Deus, minha esposa, meus filhos, o que é que eu posso fazer para ser melhor, para ser um homem melhor também para a minha comunidade, o que é que eu posso entregar para as futuras gerações. Então, ainda odiando o acampamento, eu pretendo servir. Mas nesse sentido, de tentar deixar alguma coisa, né? Se é que eu tenho alguma coisa de bom que vem de Deus, que eu consiga replicar isso para os outros também. Vandilton foi o líder de Mateus Rios. Não, desculpa. Foi o líder que ficou sem comida. E o líder lá é chamado de capitão. Alguém sabe o nome de Vandilton aqui na videira? Que engraçado. Mas ele vai falar o resto da história, porque tem um resto da história aí. Boa noite, igreja. Como o Dides falou, todos chamam de capitão, né? Então, na hora que fizeram a reunião dos... Eu digo lá, porque lá não tem negócio de número 13, é 12 mais 1. Eram 12 mais 1 da minha equipe e, no momento, o chefe chegou para mim e falou, você vai ser o capitão desta família, você vai orar, interceder por essa família. E aí eu pensei, poxa, na igreja, na comunidade, todos me chamam de capitão. E depois lembrei, o Espírito Santo me trouxe a real de que minha esposa sempre dizia para mim, você não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. E aí eu digo, Senhor, o Senhor me coloca aqui na frente justamente para fazer isso. E a outra coisa que Niles comentou aí a respeito de que eu fiquei sem alimentação. Isso é um processo que aconteceu, mas tudo um propósito que Deus tem para a minha vida, porque eu me regozijava e Deus me mostrou o orgulho que tinha nessa questão de alimentação. Então Deus me deixou passar por uma situação de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Então eu fui curado nisso aí. Maravilhoso, porque em todas as circunstâncias o Senhor estava não só comigo, mas com cada um desses homens aqui, segurando, guardando e resguardando em todo o tempo. Existe uma coisinha que hoje eu estava até meditando sobre isso, lendo também sobre isso, e eu falei esta noite sobre o grito de clamor, né? É aquele que grita, que clama, e clamei por socorro. E uma das coisas fundamentais, o Luiz Saião, inclusive, falou sobre isso, o Evangelho não comporta frieza, o Evangelho comporta inteireza. E aí você, quando a gente dá o grito, na verdade eu sinceramente, eu achava ridículo esse negócio de AU, né? Achava ridículo, até tirava onda, au, 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 né? Comigo, na minha cabeça, é ridículo. Assim, mas só que não tem isso isolado, é ridículo. Essa roupa aqui também é ridícula, se for por isso, né? Desfrute o caminho. Nenhum de vocês sabe o que é isso. Pode ler a frase aqui, você não sabe. A gente só foi descobrir no final. Então, isoladamente, nada é nada, né? Só que quando você vai viver, essa vibração, ela significa alguma coisa. Então, isso agora significa alguma coisa. Não é mais a uau, não. Nem é um lobo, não é nada disso.
significa alguma coisa real, porque na hora que eu precisei de amor, eu tive. Na hora que eu precisei de unidade, alguém me carregou. E na hora que eu precisei de honrar alguém, ao ser honrado, por exemplo, eu estava todo aquele trajeto lá e o legendário do meu lado profetizou 2 vezes para mim. Ele viu que eu estava num estado deplorável, a verdade é essa, deplorável, mas orando e andando, e sem desistir, nunca pensei em desistir, só que ele chegou do meu lado e falou assim, eu vou te dizer algumas coisas aqui. Aí começou a profetizar para mim no Espírito Santo, comecei a chorar. Aí depois veio de novo e profetizou 2 profecias, que eu não vou contar aqui no microfone, porque são coisas pessoais, mas profetizou para mim. E aí no final falou assim, você vai falar lá em cima. Eu falei, eu não vou falar, para com isso, rapaz. Daqui a pouco eu sou chamado e vou falar, sem pedir, sem nada. E eu subi de novo, irmão, naquele mesmo esparro que vocês conhecem. Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou falar? Peguei o microfone, falei o que eu tinha que falar. Assim, você deve andar na direção do Espírito, na dependência do Espírito. Foi o que eu vi todo mundo fazer. E essa é a verdade. E a gente aprende, por isso que você, quando vibra, você vibra porque você está nessa vibe de sintonia. E esse é outro camarada aqui, Vanberg, caladinho, quietinho. Esse é o homem que foi beijado várias vezes lá. Um herói da equipe dele. Explica para a gente aí qualquer coisa aí, varão. Porque a gente quer entender de tanto beijo que lhe deram. Foi homem, tá, queridos? Não foi nenhuma mulher, não. Fique tranquilo, Eliane, viu? Boa noite, igreja. O movimento legendário é algo de superação e o mais importante é algo de rebuliço interior. Ele mexe com o seu interior. A cada ministração, no primeiro dia que todos falaram que foi horrível e tal, eu superei, né? Que eu treino muito, sou acostumado com superação. Eu falei, rapaz, porque os caras muram tanto? Pô, se foi isso aqui... Mas daí eu comecei, rapaz, todo mundo falando experiência, eu falei, meu Deus, eu tenho que ser canal de bênção aqui. Aí aquelas pessoas que estavam murmurando, eu comecei a ministrar, a conversar. E numa situação dessas aí, tinha um rapaz lá que estava muito irado, naquela hora do levantar acampamento. Eu fui ajudar ele me tratou tão mal, aí subiu aquela coisa assim, carne, né? Eu falei, não, se Deus tem me colocado aqui é para fazer diferença. Aí eu fui com toda a paciência, contornei a situação, ajudei ele, e assim nós continuamos a viagem. Só que daí a gente fora do nosso, como eu falei com o menino, a gente fora da nossa igreja, do nosso antro de amizade, tudo muda. A gente, logo de início, cristãos, todo mundo se apresentou, congregar a igreja, meu amigo, quando começou a apertar as coisas, a gente começou a ver. Por isso que eu falo que é rebuliço interior. Aí a gente começou a ver crente xingar, crente fazer aquela coisa toda, e aí eu falei, meu Deus do céu, eu entendi agora qual é o meu papel aqui. Aí eu começar a ministrar, a falar, relacionamentos, era difícil ter um que já não estava no segundo relacionamento. Interessante quando eu falei com eles que a mulher que eu sou casado hoje é a mulher da minha mocidade. Aí ficaram, rapaz, como que é? Desde minha esposa tinha 14 anos, quando a gente se conheceu, e eu tinha 17, e até hoje estou com ela, tenho 3 filhos. Rapaz, aí... Pronto, eu virei assim, tipo assim, aquele patinho feio no meio ali, todo mundo, porque todo mundo tinha uma história de coisa, crentes, né? E aí eu pude testificar o que eu vivo. E a maioria das ministrações, eu glorifico a Deus pela comunidade videira, que eu fui ensinado aqui, e eu só fazia ele chorando, né, que foi mexido mesmo na questão interior, e eu ali agradecendo a Deus, e pude, assim, ministrar sobre eles, falar o pouco que eu vivia. Eles falaram, é possível? Aí pronto. Aí daqui a pouco começou a falar, rapaz, o baiano. Aí começaram a ouvir falar de um e outro, rapaz, tem o baiano ali, rapaz, está com você, está uma benção. Então, resumindo, a gente foi canal de bênção naquele lugar e eu glorifico a Deus que a gente pôde fazer parte das ministrações através de nossa vida, né? Porque a gente falava todo o tempo, não, rapaz, tenha paciência. Eu ministrava muitos, como o Niles tinha pior lá, e aí a gente acompanhava, levava os equipamentos, a gente dividia o alimento. Outra experiência também foi que a gente tinha o nosso material. Aí alguns lá ingeriu logo o seu material para tirar peso. Quando foi na hora, e aí ficaram tudo, aí eu tive que dividir com todo amor aquilo que eu tinha carregado. Porque na carne, né? Não, meu amigo, falta muito caminho. Você comeu o seu, que é às vezes a carne... Pede para isso. Eu não sabia como é que ia estar lá na frente, né? Aí eu pegava, não, tome minha água, tome meu alimento. E ele, de início, eu falei, rapaz, você não sabe como é que vai. Oxe, eu vou carregar esse peso, nada. Aí começou a consumir, achando que o negócio ia melhorar lá, mas só ia piorar.
E aí eu falei, rapaz, podia não dar esse camarada não, porque, poxa, eu venho me superando até aqui, cheguei no topo da mão. Aí, quando foi no final daquela outra ministração, foi eu doar tudo que tinha. E aí foi a comida e a água, né? E aquela da cruz. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu guardei aqui, o coração quis reter, glória a Deus que eu compartilhei, mas naquele momento foi a doação, dar tudo que tinha, e a nossa equipe unânime, demos tudo, e aí falou, vamos estar na dispensação do Senhor agora, ver o que Deus quer. E no final, Deus abençoou e honrou. Só tem benção aqui, irmão. Ele é o mais experiente em acampamento. Vamos ver o que aconteceu com ele. O mais experiente. Fantástico. Chegou lá tirando de letra. Vamos ver. Vamos ver. Boa noite, igreja. Interessante isso que Niles falou, que realmente eu fui com esse sentimento. Já acampei muito, já fiz muita trilha, fiz meu checklist várias vezes, né? Inclusive 2 vezes antes da viagem, lá novamente. É quase um cheque se for. E as minhas experiências começaram antes da gente embarcar, né? A gente foi colocado lá no estacionamento da igreja e ali, na primeira dinâmica, na primeira atividade que a gente fez, tudo começou a dar errado. A gente tinha que desequipar, tirar todo o material das costas, que estava tudo amarradinho, tudo conferido, tudo certinho, colocar acima da cabeça e segurar. E na hora que eu tirei a minha... desatei, né, para desequipar, a minha garrafa caiu e o item obrigatório do primeiro dia se perdeu. 2 litros de água. Obrigatório para a primeira noite. E aí o coração na hora, poxa, velho, você murmura, né, você fica com raiva. E aí, não, mas acampamento, fogueira, água tem no mato. A gente cava um buraco, acha uma água, faz um negócio, e aí você começa a matutar. Eu esquento ali minha água e resolvo o meu problema. Ainda não sou eu, é o Senhor que faz. E aí, vida que segue, fui acalmando o coração, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, mas mesmo assim as coisas não paravam de cair. E cada vez que falava desequipar, eu estava, meu Deus, eu não aguento mais. Emerson não, Enéas, nunca esquecerei seu nome. Ele lá, desequipar, e vai todo mundo desequipar. E continua nesse processo. E cada vez que a gente desequipava, um item da minha mochila caía. A minha mochila desarmou toda, tudo no chão. Tem umas fotos aí, né? Vai passando aí. E aí eu pegava e ia botando no braço, ia segurando no braço, mas tirando o desafio de segurar tudo que estava nas costas, no braço, manter a mochila ainda acima da cabeça, o Senhor ministrou ao meu coração, que é Ele o meu provedor. Quando a gente entrou no ônibus, uma pessoa lá da minha família virou assim, toma aqui, 500 ml de água, que tu está sem água, né? E eu vi ali o Senhor provendo, algo que, poxa, é simples, fácil de se resolver, mas eu entendi ali o Senhor provendo essa situação. E ao longo dos dias, essa pessoa, inclusive, foi meu vizinho de barraca, a gente compartilhando as experiências à noite, e aí, compartilhando essa situação com ele, ele falou assim, não, foi eu que te dei água. Eu falei, foi? Márcio, inclusive. Ele falou, foi eu que te dei. Ele veio me contar a experiência dele com a água. E aí, ele disse que foi comprar, chegou no local para comprar, não tinha 2 litros, ele comprou 1,5, mais uma garrafa de meio. E aí, na hora da compra, veio no coração dele assim, não pega mais meio. E esses meio que ele comprou foi justamente o meio litro de água que ele me deu ali. E eu vi, ao longo de todo o caminho, de todos os momentos que estivemos ali, ao longo da estrada, minha mochila continuou caindo, continuou rasgando. Mas eu vi as pessoas, a família, aquela galera que estava ali comigo, me sustentando, me ajudando nesse processo. E nisso eu entendi o cuidado do Senhor com coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que não, mas o Senhor vê cada um dos detalhes de tudo em nós. Uma água, o Senhor se preocupou em prover. Glória a Deus. Irmãos, o incrível Hulk, tira ou não tira de letra tudo? Incrível Hulk, irmão. Se ele fizer um negócio assim, facílimo. A parte física, provavelmente. Vamos ver se foi tão fácil assim. Ô,
Luzerne. Luzerne, você é minha família, pá. Fique junto de mim aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível, gente. Mas foi muita experiência. Eu vou só voltar um pouquinho. Nas últimas semanas que antecederam o Legendário, eu tive que preparar muita atividade, porque, como eu sou professor, né, a gente tem que deixar tudo pronto, não pode sair assim, eu vou sair, depois eu resolvo, não. E eu não tive tempo de ver algumas coisas. Por exemplo, sapato. Aí eu falei, não deu tempo, vou com o meu tênis mesmo. Casaco. Eu falei, eu não sinto frio, não vou nem levar casaco. Aí o sapato, Erivelto falou assim, Lucas me emprestou um, Lucas Sardinha me emprestou um, aí se der no seu pé você leva. Rapaz, um sapato enorme, pesado. Eu falei, isso vai pesar demais no meu pé, velho. Não vai dar certo, não. Mas deu no meu pé certinho e eu levei. E eu vi aqui, Lucas não está aqui, né? Mas várias vezes, não sei se o Luzerne lembra, que eu dava um passo, eu falava, meu Deus, obrigado pela vida de Lucas. Porque tinha lugares que era muita lama, e se eu não tivesse com um sapato daquele tipo, né, com aquela estrutura, provavelmente teria caído algumas vezes, não só uma. Eu com um tênis desse aqui ia ser horrível, né, porque tem lugares bastante escorregadios. Então eu falei assim, Senhor, obrigado pela vida de Lucas. E o casaco, eu estava no colégio, eu falei, Erivelto dia na rua, falou, Erivelto, vê se você vê um casaco lá para mim, qualquer um. E aí Erivelto mandou foto, eu falei, tá bom, eu peguei esse mesmo, sem me preocupar. Só que não deu, aí eu falei, rapaz, não deu, não vou levar nada. Mas algo no meu coração falou assim, rapaz, vá trocar o casaco, vá ver o casaco. Aí eu fui lá, aí troquei o casaco, peguei um casaco que dava em mim, um casaco quente e tal. E eu não sei se Erivelto quer que fale, mas eu vou falar. Aí quando eu falei assim, quanto foi, Eri? Me fala aí para eu pagar. Ele falou assim, não, deixa como presente. Rapaz, eu fiquei assim, eu falei, velho, o cara está indo para lá, com 4 filhos, com tudo, e ainda tem um coração generoso. Já foi Deus falando comigo algumas coisas, só que eu não conectava essa viagem com Deus. Vou ser sincero para vocês. Quando foi chegando perto da viagem, eu ficava pensando muito mais nos desafios do que da experiência com Deus. E olha que quando eu me inscrevi, eu pensava em experiência com Deus. Minha esposa sabe que eu não gosto de trilha, não gosto de... Lembrei até de Bruno aí. Quando ela me chama assim, porque tem uma viagem para o Capão, eu falo, não vou, eu não gosto. Eu gosto de praia, eu gosto de hotel na beira da praia. Só isso. Né? Eu não gosto. Mas aí foi chegando e foi. E aí, logo lá na família, Luzerne ficou na mesma família que eu. Eu olhei assim, ninguém estava na mesma família. Aí eu falei, porque lá dizia que a gente ia ficar separado. Eu falei, Luzerne na minha família, já sei o que é. Eu vou passar mal. Vou ter uma parada cardíaca. Luzerne vai estar lá. Deus vai prover. Desfibrilador, tá? Estou vivo. Não é brincadeira, não. Eu falei, Luzerne está aqui agora. Né? E aí a gente... Estou com Luzerne, estou com Deus. E aí, como a de Erivelto, minha mochila também começou a desmontar lá, e começou algumas coisas a dar errado, e o coração bom, né? O coração bondoso, a carne bondosa, só reclamando. Começamos a subir, reclamando, e Luzerne, vem, né? Trazendo uma palavra de motivação. Eu falei, que nada, Luzerne, isso foi eu que quis, eu que me botei nesse negócio aqui, rapaz. Que negócio de Deus, que negócio de... Fui eu aqui, ó, infelizmente. Ainda lembrei assim, diz que o sanguíneo é assim, né? Sanguíneo, ele eu vou fazer a coisa, depois se arrepende. Aí eu tô lá, aí eu só pensava, isso aqui era uma diária no resort, e eu aqui subindo montanha, e Luzerne... Aí a gente cheio de peso, com água, e Luzerne, gente, enquanto isso, Luzerne pegando a água dos outros para ajudar. Aí o cara viu o cabelo branco e falou, não, me dê que eu te ajudo. Ele, não, pode deixar que eu levo. E Luzerne com três negócios de água já. Aí o cara, você é triatleta, velho? Aí eu falei pro cara, não, ele é cardiologista, que vive o que prega. Né? Comecei... Mas aí vieram as situações e tal. E aí no sábado, para resumir, para fechar aqui a minha participação, no sábado, a minha carne já estava preparada para Deus começar a agir. Porque nos 2 primeiros dias foi só moendo. Quanto mais eu reclamava, mais era moído.
E aí, como o Niles falou, né, a preparação física, ela só vai depender do momento que você vai ter sua experiência com Deus. E aí eu me lembro que no sábado pela manhã eu passei um pouco mal, que eu estava sem comer nada, e aí o açúcar baixou. Eu comecei a ficar sem enxergar, aí Luzerne falou, se você for cair, é melhor você sentar. Eu pensou nele, né? E realmente eu ia cair naquele momento. Eu não tinha mais força. Naquele momento, eu não tinha mais força. E aí, foi naquele momento ali, a minha família se juntou. Aí o legendário falou, ore por ele. E aí todos começaram a orar, me deram algumas coisas de açúcar que a gente tinha lá. O meu eu já tinha comido. Aí, me deram. E aí, gente, nesse momento, quando eu voltei a andar, a continuar, Jesus falou comigo, claramente, agora eu consigo te conduzir. Porque até então, a força física ainda me deixava reclamar. A força física eu ainda me achava, que eu malho, que não sei o quê, né, subindo. E eu me lembro que algumas vezes eu já exausto, no dia anterior eu tinha orado lá, clamado. Aí, no outro dia, o cara falou assim, rapaz, faz aquela oração lá que tu fez, aquela oração assim poderosa. Eu olhei para ele assim, eu não tinha fôlego, nem para falar com ele. E aí, saí andando, só que eu só fazia chorar porque eu sabia que cada passo que eu dava não era mais eu, era Deus, era o poder de Deus ali comigo. E eu fui muito ministrado. Nesse dia, continuei sem comer, e subindo montanha, e fomos subindo montanha, subindo, e louvando e glorificando a Deus, porque esse era o segredo. E quando o Niles falou sobre clamar, gente, a gente aprende a clamar quando a gente precisa. A gente não aprende a clamar, ficar, Senhor, obrigado. Então a gente não está precisando. Você chega ali, Senhor, por favor, Senhor, me dá isso aí, tá bom. Em nome de Jesus, amém. Você não quer. E ali foi um intensivo. Aqueles dias ali foi um intensivo de você entender o que é clamar, você entender que você não é nada, que a sua carne não é nada, a sua carne é moída, como você é mal, como eu precisava ver isso, como eu precisava me despir. Eu disse para Niles, um Vinícius subiu, ficou lá na montanha, e o outro desceu. Né? Para a glória de Deus, foi uma experiência fantástica, sobrenatural. Boa noite, amigos. No domingo, eu cheguei a falar assim, não estou nem tão preocupado com a questão física e tal, a questão espiritual, né? Eu falei isso. E fui com essa visão do legendário, né? De saber que o desafio para mim seria mais o desafio espiritual. E é ao contrário dos meninos aí, eu gosto assim, de quanto pior, melhor. Eu tenho esse negócio, carro atolou, eu amo desatolar um carro, eu gosto desse tipo de coisa, assim. Melar de lama, eu gosto disso. Mas assim, os momentos assim, piores para mim era a hora de dormir, né? Por conta da questão da molhação. Né? E talvez isso foi algo até de infância, que foi pregado essa questão de gripe, de pneumonia, de não sei. Isso ficava na minha cabeça, rapaz, eu vou adoecer, rapaz. Todo molhado, dormindo com esse vento aqui em cima de mim, rapaz. Então, minha luta foi contra isso aí. Eu falei, não, mas o Senhor está me protegendo. E lá, meu nariz não entupiu, não tive dor de garganta, não tive nada, assim. Foi algo que eu achei da parte de Deus. Porque um dia eu estava correndo na noite, rapaz, choveu, a pior sinusite da minha vida. Aí eu falei, rapaz, como vai ser isso lá? Né? E graças a Deus, em nenhum momento eu fiquei... Né, doente, fiquei, né, e arrumar as coisas, a barraca, você tem que girar, assim, torcer a barraca, e a água caindo, e o vento, e rapaz, e o frio, meu Deus, vou gripar. Então, essa coisa foi o que mais ficou na minha cabeça ali, minha luta, mas era contra isso aí, né, a questão do próprio peso também. Eu me lembro que a minha mão, assim, rapaz, eu não sinto mais a mão, não. Bota aqui, a gente vai andando, rapaz, está doendo, rapaz, não sei se está doendo, não, eu não estou sentindo mais nada, isso aqui, até hoje aqui... levantar aqui, tá? Mas a questão espiritual, gente, eu começava a correlacionar ali o legendário, aquela trilha, ao caminho da vida, né? Aqui é o caminho da vida, né? Com diversas dificuldades, né? Diversos altos e baixos, diversos momentos de sofrimento, momentos de angústia, mas principalmente
dentro de uma família, né? E eu me lembro que eu tinha que me policiar muito, porque eu ia caminhando e eu estava com a capa assim, para olhar para trás era trabalho, eu tinha que parar para rodar para ver as pessoas. Aí e aí a questão de o cuidado um do outro. Estava com o Vênia, ninguém estava junto, a gente ficava sempre junto, eu sempre estava vendo o Vênia, mas aí eu acabava esquecendo dos outros, né? E isso foi, eu disse, não, é que é minha família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar e tal. E esse cuidado, o Vanberg falou uma coisa interessante, a questão da comida, porque a comida era regrada e o pessoal, comi tudo ontem de noite. Eu falei, rapaz, você não guardou não, e tem que fazer um aprovisionamento, rapaz, tem que ser estratégico. Tá? Não, eu estava com fome, rapaz, eu comi tudo. Beleza, aí no outro dia, rapaz, estou com fome. Eu falei, sim, e sua comida? Já comi, eu falei, rapaz, vou ter que dividir com o cara, velho. Mas uma coisa assim, caiu, molhou, perdeu, estragou, não recebeu a comida, é uma coisa, né, na minha concepção. Mas o cara, né, foi irresponsável, eu vou ter agora que dividir com um cara irresponsável. Rapaz, isso mexeu muito comigo, esse meu senso de justiça. Não, foi Vênia não. Vênia não. Esse senso de justiça, esse senso de autojustiça, sabe? E isso mexeu muito comigo e eu precisei romper nessa questão de amar realmente, né? E era interessante, rapaz, que essa questão do cuidado da família, não abandonar a família, de estar junto da família, né? Estar junto das pessoas ali. Eu me lembro que as pessoas, assim, do nosso grupo, carentes, né, Vênia? As pessoas assim, rapaz, ora aí pela minha família, e a gente caminhando, e ora, rapaz, ora aí pela minha mulher, ora aí pelo... E aquela coisa toda, e a gente... E essa questão da oração, nesses momentos de dificuldade, é tão importante, gente, que tem uma ladeira chamada da fé, né? O pior ladeira, montanha da fé, né? Pior do mundo, não sei o quê, coisa e tal. A galera tinha resmungado muito e murmurado no caminho, lá no início. Eu falei, rapaz, e agora? E aí, nisso, foi o momento que a gente mais orou. A gente orou, a ladeira, rapaz, pense que o pessoal não reclamou. E o pessoal, rapaz, foi rápido, não senti nada. Meu Deus... A gente vê o poder da oração nessas questões. Quando a gente está orando, né, realmente as coisas cooperam, né, as coisas dão certo. E foi isso que eu percebi. Né? E, na verdade, o caminho, quem é o caminho? Né? Quem é o caminho? Eu sou o caminho. Então, é esse aí quem tem que desfrutar mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo nas angústias. É o Senhor. Sempre olhar para o Senhor e nunca perder o alvo. Né? Nunca perder o alvo. Tá ok? Para você ver, irmãos, que cada um traz uma experiência e essa experiência edifica de verdade. Ela soma para você. Ele teve a experiência. Não é ele, não, irmãos. Eu vou falar uma coisinha só para vocês aqui e passar para Mateus. Mateus falou para a gente uma coisa interessante, que estava ele, Mateus e Mateus. Nós três estávamos no quarto, né? A gente ficou no quarto, quarta-feira. E ele falou um negócio, talvez ele vá falar aí agora, muito curioso. Ele falou, como Deus usa esses pequenos momentos. Mas, você vê a gente assim, vivendo, e pensa que não, é uma experiência que eles tiveram. Irmão, vou ser bem sincero aqui, os homens estão na escala para ir, alguns, eu vou ser bem sincero. Não existe pregação que transforme você em homem, viu, homem? Não existe pregação que transforme você em homem, viu, homem? Só a experiência faz isso. Essa experiência de homem, transformar meninos espirituais em homens espirituais. Você nunca viu o Vanberg falar, já você vai ver Raimundinho falar. Vai falar o que ele quiser. Ele vai falar o que ele quiser. Ele disse, eu nunca falei, ele vai falar o que ele quiser. E tem muita coisa. Mas como? Transforma através da experiência. E não adianta ficar falando, bota você para viver, e de repente você se transforma naquilo que você crê, mas não sabia como chegar lá. É bem estranho isso, mas esse é o método peripatético que a gente fazia isso no Elim. Barão, fala aí um pouquinho como é que foi a tua experiência aí. Boa noite, igreja. Já começou no iniciozinho, antes do Legendários, né? Algumas coisas eu já contei, mas a gente foi para lá e, enquanto a gente estava chegando no hotel, antes mesmo do Legendários, algumas coisas começaram a sair, assim, a desenrolar, na verdade, né? De projeto, venda que não estava encaminhada, foi encaminhada, cliente fechando, e já viu o Senhor cuidando, assim, né? Mas lá no Legendários mesmo, eu fui com o coração aberto, assim, ao que o Senhor queria fazer,
comigo. E foram muitas experiências, mas eu vou contar pelo menos 2 aqui que foram bem fortes para mim. Luzerne, ele comentou da Montanha da Fé, né? E nessa Montanha da Fé, era um momento que eu estava sem energia nenhuma. Estava com as pernas bambas, eu literalmente não tinha mais energia para andar, né? E a gente chegou lá, sentou, aí o pessoal dos legendários chegaram para a gente e falaram assim, fortaleçam a fé de vocês, que o desafio, na verdade, vai começar agora. Eu falei, o quê? Eu já estou cansado, estou morto. E ele está dizendo que vai começar agora. Aí a gente foi. E a gente subiu orando. E eu tive uma experiência do Espírito Santo falar comigo o que é fé. Porque eu aprendi que fé não é a gente acreditar em alguma coisa, né? Enquanto eu estava subindo, eu não tinha força para andar, mas eu orava pedindo ao Senhor que me ajudasse a dar o próximo passo, e eu dava um passo. Aí, quando eu cheguei lá em cima, o Senhor me trouxe essa reflexão, falou, cara, fé é isso. Fé é a gente orar, pedir e dar o passo. A fé não pode ficar só na cabeça. A fé, de certa forma, é o próprio passo. A fé sem obras é morta. Essa foi uma delas. E aí, uma outra é que um momento bem interessante, que eu fiquei no quarto com Matheus Rios e Niles, né? E eu vi eles arrumando as mochilas, né? Aí Niles e Matheus iam arrumar a mochila, Matheus chegava assim, não, Niles, vamos tirar aqui, bota tudo em cima aqui. Aí Niles, não, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui, isso aqui eu vou pegar no primeiro dia, eu faço assim, coloca dessa forma aqui, encaixa aqui do lado, eu vi isso tudo, né? Aí, na primeira noite, eu montei minha barraca, falei, rapaz, eu vou deixar tudo preparado para quando eu levantar, eu só levantar, desmontar a barraca, colocar na mochila e já foi. Mas quem disse, gente, eu estava tão cansado, que no primeiro dia, na verdade, já acabou a minha energia. E eu estava treinando, viu? Todo dia de manhã, 5 horas da manhã, estava lá, meia hora de escada, academia, né? O Marlito me via lá, não me deixa mentir, na academia. Mas eu perdi minhas energias. E aí, eu, cansado do jeito que eu estava, só tirei a comida da mochila, joguei, deixei tudo jogado assim. E a gente foi acordado. Na hora de levantar para arrumar a barraca, vai eu demorando um bocado para poder botar tudo dentro da mochila de novo, tudo desarrumado, joga por cima assim. E aí, quando eu acabei assim, todo mundo já tinha acabado, eu fui para a fila. Aí deu a segunda noite, chuva, a gente tendo que montar a barraca na chuva, no vento. Aí eu montei a minha barraca. Quando eu entrei, eu lembrei de Niles e Matheus arrumando a mochila deles, né? Isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui. E aí eu falei, agora eu só vou dormir quando eu deixar a mochila arrumadinha. Aí eu tirei tudo, da mesma forma que eles fizeram. Tirei tudo, aí peguei, abri a mochila e falei, não, calma aí. Vou separar aqui, deixa a comida dessa forma, amarra aqui, coloca no saco, arruma a mochila, aí deixei tudo arrumadinho, só para deitar, quando precisasse levantar, levantava. E assim foi. De manhã foi a coisa mais fácil do mundo. A mochila já estava arrumada, eu só saí, peguei, desmontei a barraca, coloquei, já estava pronto, né? Terceira noite, a mesma coisa, né? Mas a primeira foi a pior. E a partir da segunda, poder estar vendo eles fazendo uma coisa simples, como arrumar uma barraca, me ajudou muito, né? Me ajudou, como arrumar a mochila, né? Me ajudou muito, muito mesmo. E eu não vou mentir, não, né? Só uma última experiência, assim. No início, a gente recebe um número. E aí a gente se arruma por famílias. Por grupos, né? Aí eu fui saindo, vi Luzerne em uma família. Eu falei, eu vou ficar aqui, porque qualquer coisa tem um médico. Ele não tinha chegado ainda, eu peguei e fiquei do lado de Luzerne, né? Aí eu fui passando o tempo. Aí eu vi assim um número aqui, tipo 7. Aí na frente de Luzerne era 6, né? Aí eu falei, o meu é 7, o de Luzerne é 6. Tem alguma coisa errada. Aí, quando eu me dei conta, era para cada um do seu número se agrupar, né? E a família 7 era outra. Aí eu tive que passar para outra família e falei, poxa, velho, não vai ter nenhuma pessoa para me acudir, velho? Sinceramente. Aí, beleza.
guarde essa informação. Aí o Zé já estava lá no outro grupo, a gente quase não se viu assim, muito difícil se ver, porque era muita gente. E aí, em determinado momento, eu fui moído totalmente assim. Eu aprendi que sozinho, pela força do braço, eu não consigo as coisas, né? Só pela condução de Cristo. E aí, em determinado momento, eu me senti desamparado, né? Eu me senti uma criança desamparada. É o que Nils falou, né? Não tem pregação que faça você virar homem de verdade. Mas eu me senti, gente, uma criança sem ter quem possa ajudá-la, quem possa acudir, né? Mas, determinado momento, nesse momento aí que eu me senti assim, foi também um momento que os legendários estavam falando: orem, senhores. Esse desafio é espiritual. E à medida que eu fui orando, o Senhor foi trocando esse sentimento de desamparo por um sentimento, por uma firmeza, na verdade, por uma segurança, que Ele estava ali comigo, Ele estava firmando os meus passos quando eu pisava na lama para não me deixar cair, Ele estava segurando minha mochila, Ele estava ali não me deixando, por exemplo, ter uma dor de coluna, né? Que eu tinha escoliose, né? E aí fiz tratamento e tal, mas eu nunca passei por muito tempo com peso nas costas, porque se eu tivesse uma crise de coluna lá, já era. Mas aí, ao final do desafio, essa firmeza o Senhor colocou dentro de mim, que eu não sou desamparado, né? Eu posso estar firme no Senhor, porque Ele é meu Pai, e é como se Ele estivesse apontando lá de trás, assim: vai, filho, é para subir mesmo, vai que eu estou com você, eu estou firmando seus passos. E essa transformação dentro de mim não tem preço. Irmãos, isso não é emoção, viu? Porque eu já ia dizer uma coisa que não pode dizer. O que a gente viveu, você não pode desviver, né? Eu não senti emoção, ao contrário. Eu estava no primeiro lugar que eu fiquei, eu estava respirando tão alto que Van Berg estava me vendo respirar e ele disse: rapaz, eu estou preocupado com ele. Aí mandou, e ele falando, pensando em mandar uma pessoa para lá, porque o pessoal ficou 4 legendários do meu lado, no estado que eu estava. Eu estava muito mal mesmo. E eu não parei e fui. É impossível viver isso ou desviver isso. Depois que você vive, aquilo está vivido e aquilo já é marca. Eu entrei aqui recente e perguntei assim: como é que está seu marido? Está transformado? Totalmente transformado. Já me disseram isso assim. Esses homens foram transformados. Pelo poder de Deus? Sim, porque eles estão andando, e eu também, só por milagre. Só por milagre. João. Não, mas eu não tenho mais direito. Você não tem mais direito. Gente, a primeira vez que eu vi Niles, eu comecei a chorar. A chorar porque, realmente, a imagem não é nada do que a gente vê aqui, não. Ele estava realmente acabado. E eu falei assim, e eu comecei a chorar porque... Não, acabado assim, né? Eu falei assim, comigo mesmo, eu falei assim: ele não precisava estar aqui. Aí eu falei para ele assim: ó, eu já te admirava, e hoje eu te admiro muito mais, porque como um líder, ele foi lá, na nossa frente, né, para estar conosco e mostrar que era possível aquilo ali. E toda vez que eu passava por Nile, gente, eu não aguentava não, eu chorava, por ver o homem que ele é. Boa noite, pessoal. Na verdade, inicialmente eu não iria, né, para esse top, né, esse desafio. E aos 45 do segundo tempo, aprove a Deus me colocar nesse grupo. E aí os milagres começaram a acontecer desde aí, né, desde o início. Primeiro que faltando, o pessoal já estava se organizando há alguns meses, 3 meses, 4, não sei. E faltando 3 semanas para o Legendário, eu falei: e agora? Tem que comprar passagem aérea, tem que resolver as coisas todas. E o Senhor, assim, escancarou as portas para eu ir. Faltando 3 semanas, eu consegui comprar passagem aérea, praticamente no mesmo valor que o pessoal tinha comprado há 3, 4 meses atrás, e de outra empresa aérea, mas tipo 5, 10 minutos, antes ou depois. Então, foi assim, parece que foi algo assim, cronometrado. Deus reservou aquele voo e aquela passagem para mim. Então, assim, foi algo incrível. E aí... foi interessante, porque o grupo estava fechado, e ele falou: mas, rapaz, não consegui mais vaga, que eu tentei mais 3 vagas aqui, para 3 pessoas aqui, eu tentei 3 vagas,
E não deu certo. E aí, ele chegou para mim, e agora? Eu falei, você vai. Eu falei assim, né? Você vai. E aí, quando chegou na hora, alguém desistiu. Como ele era o primeiro, já estava até comprando as coisas, então ele entrou. Isso. E foram dias muito desafiadores lá no Legendários. E isso que o Nis falou, da oração, assim, totalmente entregue. Realmente, assim, tinha momentos... Na verdade, eu pensei em desistir várias vezes. Durante lá o desafio. Sei lá, pela dificuldade, pelo cansaço. E, realmente, a oração de vocês, eu tenho certeza que a oração de todos vocês fez muita diferença lá. Nos carregou mesmo, assim. E Deus esteve conosco o tempo todo lá. E essa oração é realmente de entrega, de falar assim, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor. Várias e várias vezes eu fiz essa oração lá. E aí sempre colocando os olhos no Senhor, né? Mas quando a gente desviava um pouquinho, aí a gente perguntava assim, eu perguntava ao legendário, rapaz, e aí, falta muito para chegar? Aí ele, desfrute o caminho. Aí eu peguei e falei, rapaz, como é que esse cara fala um negócio dele? Desfrute o caminho. Eu aqui, cansado, me arrastando aqui, tá tirando onda comigo. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo o que era isso, né? É realmente você tá. Aí ele fala assim, a montanha é espiritual, e verdadeiramente é. Porque assim, se você tiver com a mente no lugar certo, né? Essa questão da oração, da intercessão, do louvor, que sempre ele estava assim, senhores, orem, senhores, cantem louvores, isso aí fez toda a diferença no caminho. Isso aí realmente é transformador. Quando a gente está passando, né, pela exaustão, pelo cansaço, se você não tiver com a mente, com o pensamento no lugar certo, você começa a murmurar, você começa a fraquejar, você começa a querer desistir. Mas se você estiver ali, né, orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, fala, Senhor, me ajude, realmente aquilo fez toda a diferença. Foi o que nos fez realmente prosseguir e ir adiante. Outra coisa também, como o Zé falou, eu estava bastante preocupado, minha esposa de prova disso, a questão da minha saúde. Eu falei assim, meu Deus, está muito frio, imagina, a gente vai passar por dentro de rio e tal, como é que vai ser isso? Eu vou ficar doente e tal. Eu fiz assim uma necessaire de remédio. Antialérgico, não sei o que, tal. Não usei nada, praticamente nada. Não tive uma dor de garganta, não tive uma dor de cabeça, ou seja, totalmente improvável pelo que eu estava pensando. Então, assim, desfrutamos verdadeiramente do milagre do Senhor o tempo todo naquela montanha. Deus é bom. Detalhe, né? Ninguém tomou banho, ninguém escovou dente, ninguém malmente comeu. Fale 2 ou 3, nada disso, 2 ou 3. Que é tempo de nada, tu chegava lá, ia dormir acabado. Deu spoiler. Não pode dar spoiler aqui no escovou dente. Não. Mas é porque você, quando chega, vai dormir, aí você opta por dormir, claro, né? Aqui o líder, ó. Aqui é um líder, ó. Aqui o líder de Mateus. O líder de Mateus aqui agora. Aí, Ramudinho. Foi indicado, eu disse a ele, Deus indicou você, então assuma, capitão Raimundinho. E ele falou umas frases lá que eu fiquei impactado. Fala aí o que você achou do evento, o que rolou. Boa noite. Quando eu fui convidado para ir, e que me falaram que não era só o subir da montanha, né? Que era algo espiritual. E aí eu topei de primeira e tinha certeza que eu não voltaria de lá como eu fosse, entendeu? E só o fato de eu estar falando aqui, para mim, já é um milagre, entendeu? Que eu nunca imaginei na minha vida de eu estar falando no microfone. Para falar a verdade, a primeira vez que eu passei uma mensagem de voz, eu fui ouvir a mensagem e eu achei estranho. Eu fiquei com vergonha da minha voz. Então, quando a gente estava subindo a montanha, que
eu já estava cansado, com a dor nas costas. E aí, quando eles falavam que não era com nossas forças, entendeu? E aí eu comecei a subir, comecei a orar, e aí eu já não senti mais dor nas costas e esqueci de tudo, entendeu? Uma das coisas que eu estava com vontade de ir era para sair da minha zona de conforto, entendeu? E lá foi tirado tudo isso de mim, tudo que eu valorizo aqui no dia a dia foi tirado de mim lá e nada me fez falta, graças a Deus. Eu não disse a você que você falasse o que você... Falasse o seu natural. Eu disse a você. Você não é igual a ninguém, você é único. Fale o seu natural e todo mundo vai ser edificado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Tremendo. Ele falou a seguinte frase, ele, no final, na hora de ir embora, ele falou, olha, se uma pessoa não sentir a presença do Senhor nesse lugar, eu não sei não. Foi o que você falou? Fala aí direito. Na verdade, eu nunca vivi uma experiência daquela na minha vida. Foi algo sobrenatural mesmo, porque para mim foi muito forte. Presença de Deus mesmo, que você não sente falta de nada. Eu mesmo não senti falta de nada. E quando eu entendi o propósito, eu podia vir o que for na minha frente, eu ia. O Raimundinho virou Raimundão. Boa noite, igreja. Logo quando a gente chegou para ir para a igreja, na quinta-feira, eu já observei o seguinte, as esposas levando os maridos para o legendário, né, para ir para a fila. Ali já foi impactando, né, porque as mulheres iam com alegria, empurrando o marido, vai, você tem que ir. Porque ela sabe que quem vai volta transformado. O sacerdote, estando à frente, estando com Deus, no lar, faz toda a diferença. Eu vi isso no início, também na chegada, no domingo. O sorriso das esposas, imenso, uma alegria, uma vontade de entender e saber o que é que eles... Como é que estava transformado esses homens dela, né? Então, dava para ver notoriamente na cara delas, né? Essa alegria. E na caminhada, a montanha era difícil, mas com Deus nada é difícil. Com fé você consegue subir. Ficamos em grupo de 12, então cada um apoiava o outro na subida. Então Deus colocou pessoas no seu caminho para lhe ajudar, para encontrar com Jesus lá na frente. A fome, a sede física já não era importante, a gente sentia a sede de água viva, a sede do Senhor Cristo na nossa vida. Isso motivava o pessoal a subir a montanha. Isso dava força para a gente. Eu observei muito isso aí com o pessoal, as orações. O pessoal falava, Robson, canta. Ajuda a cantar. Eu não sabia cantar nada, mas puxava as músicas lá, né? Eu orava também. Estava andando, estava tentando orar também, né? Porque o objetivo era encontrar com Deus, a gente se esforçar no caminho, na caminhada, para ter um resultado. E Jesus Cristo deu tudo por nós. Ele morreu na cruz por nós. Então, a gente subir a montanha tipo assim, é um exercício para a gente vencer os nossos desafios, as nossas outras montanhas que a gente tem em casa, que tem no trabalho, que tem em todo lugar. Então, não é difícil. Tem pessoas que falam assim, está pré-diabético, fala, não consigo largar de comer o pão, eu não consigo comer o doce. Mas pela fé, você vai conseguir. Procure essa fé dentro de você. E subir a montanha lhe deixa fraco. Aí você que fica forte nesse momento, porque você lembra o que está lhe esperando, o Senhor Jesus Cristo. Então, isso foi forte para mim. Quando a gente foi colocado no grupo de oração, o que a gente procurava lá na montanha, né? Eu falei, eu quero ser o melhor pai. E melhor esposo. Aí, em Lucas 17:10, né, o servo inútil bateu muito forte em mim. Servo inútil se fazer somente o que tem que fazer. Faça algo a mais. No meu dia a dia, eu falo assim, eita, tem tanta coisa para fazer hoje, mas é isso mesmo. Mas faça esse tanto e mais um pouco, uma milha a mais que você precisa para você poder chegar no seu objetivo. Então, isso falo forte no meu coração. Momô, vou cuidar mais de tu, viu, paixão? Não se preocupe, não.
Enquanto estava no meu processo na montanha, coisas estavam acontecendo aqui fora. Aqui em Feira de Santana, com minha família em casa. Já começou logo na sexta-feira, dia 23, legendário, o imposto de renda, eu caí na malha fina. Eu corrigi, mas deu tempo de vai acreditar no dia 30 meu imposto de renda, então o dinheiro já está vindo. Porque quando cai na malha fina, demora bastante. Graças a Deus que já veio, né? O processo, né? Outra coisa, eu tinha um processo judicial contra mim, mas eu já tinha pagado, tinha resolvido. O meu nome não estava no SPC, no Serasa, mas o processo judicial estava. Precisava da juíza emitir uma liminar, uma decisão, extinguindo o processo, para a partir daí tirar o processo do meu CPF. E no dia 23, quando eu olhei na segunda-feira, a juíza tinha dado a liminar no dia 23. Enquanto eu estava na montanha, as coisas estavam acontecendo aqui. E no domingo, meu filho Miguel teve experiência com Jesus aqui. Mateus apoiou, Isis apoiou, estava todo mundo vendo, né? Isso foi tremendo para mim, né? Enquanto a gente estava lá, Deus agindo em minha família, que maravilha. Outra coisa. Bom, eu, ao contrário de Vinícius, eu me preocupei com a roupa. Eu fui comprar uma roupa térmica no shopping, para ir para o legendário, né? E está tendo um sorteio, ia ter um sorteio pela Autoridade Federal de 21 iPhones. 21 iPhones. 21 iPhone 15, modelo 15. Aí eu falei assim, eita, o sorteio vai ser dia 24/8. Eita, no dia do legendário, eu vou ganhar. Aí quando eu cheguei na segunda-feira, recebi ligação do shopping. Robson, venha buscar seu iPhone 15. Você foi sorteado! Uma alegria, né? E para encerrar, na segunda-feira, eu comprei um Zoe Pro pela internet, de uns 4 meses, eu sem notícia nenhuma. E na segunda-feira, recebo a mensagem dos Correios, entrega até o dia 30. 2 Whey Proteins de 1 quilo, 2 creatina, um polivitamínico, tá, vai chegar tudo. Então, foi benção total. Ah, mais uma coisa para falar. Mas não é nada demais, não. Vou virar blogueira igual a minha irmã Isis ali, a minha líder Isis. Com o iPhone 15, ninguém me segura. Eu quero ver se os homens não vão fazer agora. Eu acho que Deus deu a ele, mas na verdade é da multimídia, eu acho. Eu tenho certeza. Eu acho que a multimídia está precisando. Amém? Cadê a Ana Rios? E aí, varão, como é que foi você? Eu soube que você já está no funcional, né? CrossFit? Meu Deus do céu, está no CrossFit. E a esposa também? Rapaz, explica o que foi que houve. Na quinta-feira, na primeira subida, realmente bateu um desânimo total, né? Na primeira subida eu passei logo mal, e aí eu quase apago mesmo. Correu médico, correu uma turma, tinha enfermeiro, que era o nosso sub, né? Tem um capitão e tem um sub, e o sub correu tal, e deu aquele socorro, e ali eu já tive vontade já de voltar para casa. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é coisa normal não, pai. E aí, nessa situação de desequipar, equipa, tal, depois de ter sido animado já, a mochila já estoura um lado da alça, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, pai, já é mais uma prova que eu não tenho que estar aqui, não. O senhor está falando comigo que é para ir para casa, eu vou para casa. Só que eu olhava para o lado, estava até meio escuro, mas eu olhava todo mundo ali sentado, o Niles, todo mundo. Eu falei, como eu vou para casa, está todo mundo aqui. Vou enfrentar. E aí continuei, a gente ajeitou, botou uma cordinha, amarrou um lado que tinha quebrado. E aí iniciamos a caminhada para o acampamento. E aí eu fui, né, retado mesmo, falando um bocado de coisa. O frio, quando foi 22 horas, o pau quebrou de frio, né? E aí eu
consegui acampar. Quando foi na sexta-feira, na sexta-feira de manhã, machuquei o joelho, né? Em um dos desafios. E aí eu vi que não tinha mais para onde correr, né? Eu falei, poxa, já estou aqui, eu vou continuar. Mas até aí não tinha sintonia nenhuma com o desfrute o caminho, com o confiar em Deus. Ainda estava confiando em mim, né? E tudo dando errado. Mas eu continuava e eu olhava para a Níris olhava para mim, que foi o único que eu tive um contato mais assim o tempo todo. Eu estava numa equipe sozinho, 13 pessoas mesmo, né? E todos eu não conhecia ninguém, todo mundo preocupado em si, até aí, né? Ninguém ajudando ninguém. Quando foi no sábado, aí a mochila quebra outra alça, e aí a gente precisou, eu já não suportava mais, não aguentava mais, essa mochila já estava amarrada, em vez da mochila ir nas costas, ela estava caindo aqui, ó, nas pernas, né? E realmente, quando chegou na Montanha da Fé, que eu comecei a subir essa Montanha da Fé, aí eu olhei, ninguém me ajudava até aí, e aí um dos legendários passou e falou, clama a Deus, clama a Deus. Aí eu baixei a cabeça, é o que Níris falou aí, eu baixei a cabeça e comecei a orar, comecei a chorar, uma chuva, e se misturou com lágrimas, e eu subindo e chorava e gritava, pai, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu não aguento mais. E aí o legendário olhou para mim e falava, é isso aí, ó, isso aí vai te ajudar. Foi quando eu mesmo não suportei mais, ele passou por mim, o legendário, eu corri, puxei ele, eu falei, eu não quero mais ficar aqui, eu não vou mais ficar aqui. Aí ele, por quê? Eu falei, não estou aguentando mais, eu não aguento mais esse peso, eu não aguento mais nada. E aí, por uma prova mesmo de Deus, eu senti a mão no meu ombro, era uns 5 desses 13 aí, me puxando de volta, já tomou a mochila das minhas costas, e aí já foi dividindo o peso, e foi levando e ajeitando, e falou, você não vai desistir não, você vai com a gente, porque nós somos uma família assim. E aí começou as coisas se encaixando, e eu começando a ver que não era minha força, sabe? Eu tinha que confiar em Deus mesmo. E aí foi quando, no meio dessa montanha, choveu mais, e eu comecei a louvar, comecei a cantar, e esse peso foi dividido, 2 bambus, a mochila amarrada, e eu com peso nas costas, levando a garrafa aqui na mão, o cajado na outra mão, e de um jeito ou de outro foi subindo, eu baixei a cabeça aí, e quando eu olhei eu estava no topo dessa montanha já, né? Então, no sábado de noite, por esse estado da mochila estar muito molhada, foi lama demais dentro da mochila, não tinha uma roupa seca dentro da mochila para dormir de noite. E foi um momento mais difícil mesmo. Teve uma hora que eu passei por Vene, eu tinha dito para todo mundo sobre Luzerne e Vene, sempre a gente passava ou cruzava, né, no sábado, e aí eu falava, ó, os 2 companheiros lá meus, os 2 companheiros meus. Teve uma hora que a gente passou, Vene estava na turma na frente da gente, quando eu passei, Vene passando mal. Aí os amigos da família falaram assim, velho, o teu amigo, onde é que está ali? E aí o desespero de eu ir, correr, ajudar a Vene, e aí o chefe, não, você não vai, você vai continuar com a gente aqui. Ele está com a família dele lá, está cuidando dele. Quando chegou mais na frente, eu passo mal, e quem passa por mim, Vene Luzerne. A perna queria arriar, e eu com fome, uma fome mesmo, eu falei, Senhor Jesus, eu não vou aguentar não. E aí a perna bambeava e a galera segurava, e eu só vi na hora que o Luzerne passou, Fábio, vai que tu consegue. Aí vem dando legal, mas enfim, mais uma vez, eu fui servido muito lá, eu fui mais servido do que eu servi, eu vi muito do que a gente vive aqui, né, na questão do serviço,
no final eu consegui amarrar isso aí e entender que eu tinha que desfrutar desse caminho do serviço, de realmente esquecer de mim, do preparo físico. E quando eu me desliguei disso tudo, caminhou. No domingo deu certo, a gente acordou de madrugada muito molhado, e a gente ajudando um ao outro, e se preocupando em secar a roupa do outro. O Niles pegou minha roupa para secar, fui para a beira de uma fogueira, secou minha roupa, e o tempo todo eu sendo servido, mas realmente as coisas só tomaram o seu devido rumo quando eu esqueci que minhas limitações não me param, sabe? Eu tenho um Deus maior do que minhas limitações. Estamos terminando já, né? Mas André foi motivo de preocupação para a gente, porque a gente não tinha entendido que as coisas não são carnais e físicas, elas são espirituais. E aí eu imagino, o André não está tão preparado fisicamente quanto eu, estou muito bem preparado, né? E ainda deu a ele a liderança da equipe dele, já pensou? E aí foi o capitão, ele é o capitão, imagina, André se tornou o capitão da equipe. E aí alguém do lado de cá falou, rapaz, André desistiu. Falaram assim mesmo para mim, André desistiu. Eu digo, o quê? André, duvido que André desistiu. Não, rapaz, André desistiu aí, rapaz. Que era outro grupo, né? Não dava para saber. E aí eu fiquei, vixe, misericórdia aí, né? Porque em maio foi tanto frio lá, choveu tanto, que 6 pessoas saíram correndo e foram embora de mesmo. Porque essa história de desistir que essa turma está falando é impossível. Você tem 10 segundos para desistir no começo. Depois você quer desistir, não vai desistir, vai na tora até o fim, né? Aí, nesse caso aí, os 6 fugiram mesmo pelo meio do mato, foram embora, né? Isso em maio. Mas aqui eu sabia que ele não ia desistir. E aí, depois é que eu encontrei ele, aí ele tem umas histórias para contar. Foi o homem que levou as coisas mais espiritual, foi ele, na verdade. Boa noite, pessoal. Na verdade, a viagem do Legendários foi interessante. Começou na ida, porque eu peguei um voo diferente do pessoal. O pessoal chegou às 14. Chegou às 14 Navegantes. Eu cheguei... Na verdade, eu quase não ia chegar, né? Porque o avião que eu estava, a distância de uma conexão de São Paulo para Navegantes dava uns 40 minutos. E nesse percurso estava demorando demais. E aí na frente da minha poltrona tinha uma tela que informava o trajeto do avião em altitude e o tempo de chegada do destino. Aí, quando eu vejo no meio do caminho, o avião começa a dar algumas voltas no oceano. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada. Aí eu comento, do meu lado, são uma fileira de 3. De um lado tinha um rapaz e outro lado tinha, provavelmente, a namorada ou a esposa. Aí eu falo isso, ela começa a ficar nervosa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí, mas beleza. Aí, beleza. Aí quando eu chego, aí ele começa a baixar voo. Quando estava mais ou menos 9.000 metros de altura, chegou a 150 metros para pousar em Navegantes. Daqui a pouco o avião arremete de vez para cima, porque não tinha condição de pousar, porque o tempo estava muito fechado lá. Aí eu falei, bom, foi um pensamento muito rápido. Eu falei, se aqui foi o meu último momento, eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler a palavra aqui, vou caçar se tem algum pecado, alguma coisa assim, para deixar tudo zerado, para eu encontrar com o Senhor. Só que eu estava lendo a Bíblia, e do lado, a mulher viu que eu estava lendo a Bíblia. Ela começou a ficar desesperada, porque eu estava lendo a Bíblia. Aí, quando eu estou lendo, eu falei, bom, eu me conformei mesmo. Não. Aí depois, quando arremeteu, o avião, aquele barulho de turbulência, e 15 minutos no silêncio. Aí daqui a pouco, mudança de destino, vamos para Florianópolis. Aí conseguimos pousar em Florianópolis, peguei um ônibus de lá para Navegantes e depois de Navegantes para Balneário. Ou seja, o pessoal chegou às 14 horas, deu tempo de descansar. Eu cheguei meia-noite no hotel. Então, assim, eu tive muito pouco tempo de descanso. Mas na minha cabeça eu estava assim, bom, eu vou fazer as coisas no meu ritmo, no meu tempo, como sempre foi na minha vida. No meu ritmo, no meu tempo. Eu botei que o Senhor estaria me ajudando. E assim eu comecei minha jornada. Uma das coisas que eu pedi a Deus
ele me ajudasse a ter inteligência emocional, que eu lidasse com minhas emoções. E na hora desse momento lá de aquecimento inicial, de equipar e desequipar, aí eu falei, rapaz, esse negócio aqui pesando. Aí tá difícil, mas vamos seguir. E no final desse período, me colocaram como capitão. Eu falei, pronto. O cara, assim, numa equipe de 12 pessoas, o péssimo preparado fisicamente era eu. Apesar que tinha um rapaz lá de 150 quilos. Mas eu não tinha preparo. Eu falei, poxa, o menos preparado foi eu. Por quê, Senhor? Mas amém. O Senhor que levanta, o Senhor levanta os fracos e torna forte, né? Eu falei, vamos. E foi, assim, um período muito, muito forte para mim. Por quê? Sinceramente, eu perdi toda a minha dignidade. Eu tenho essa conclusão. Por quê? Primeiramente, eu fiquei sem celular, fiquei com racionalidade, racionado água, racionado comida, frio e muita caminhada. Segundo algumas pessoas, falam em 42 quilômetros percorridos. Não é linear, subida e descida. Então, é muito puxado. E em vários momentos eu pensei em desistir. Só que eu não podia verbalizar ou expressar, porque eu estava como capitão de uma equipe. Eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Porque o capitão ficava na frente e o restante atrás. Se eu parasse, todo mundo parava. E agora? Aí eu fiquei naquela situação, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, aí, no período mais difícil lá, eu estava me escorregando bastante, caindo várias vezes. Só o Senhor, e quando eu caía, eu clamava ao Senhor. Aí, rapaz, quando eu clamava ao Senhor, Ele me dava um gás que o pessoal não entendia. Quando eu dava... Eu passava assim, todo mundo ficava para trás, e aí o Senhor me ajudando a concluir a missão ali no propósito. Não foi fácil, o esforço foi muito grande, mas a graça de Deus foi tremenda assim, para me ajudar até o fim. E claro, como todos aqui compartilharam, eu queria, antes de viajar, de ter essa experiência, eu queria resolver algumas pendências minhas, queria deixar tudo arrumadinho. Na verdade, não consegui deixar, inclusive, quando eu saí de viagem, meus filhos estavam doentes, com virose. Aí, quando eu atualizo o meu celular, assim que a gente tem no domingo, aí todas as minhas pendências haviam sido resolvidas, e pendências sérias. Dentro das pendências, eu tinha uma pessoa que morava da minha casa, ela estava mais ou menos uns 3 meses sem pagar o aluguel, ela ia entregar a casa quarta-feira. Ela depositou todo o dinheiro, né, que estava pendente. Eu estava com um problema para resolver seríssimo na Embasa, consegui resolver quando eu estava lá. Camila me falou assim, ela falou, André, tem uma coisa para te contar. Eu falei, o que foi? Olha, tinha um dinheiro que estava travado no banco, e aí foi destravado. Eu nem estava esperando receber esse valor. Aí já peguei o cheque, já depositei na conta. Eu falei, rapaz, aí quando eu fui ligando as coisas, e os meninos estão bem, estão bem. Aí eu falei, meu Deus do céu, Deus tem cuidado de tudo, sabe? E aí eu concluo que é muito bom servir o Senhor. Servir o Senhor e confiar. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu pensava assim, poxa, se eu ficasse sem mãe, como eu me sentia muito... Quando eu pensava, eu tinha esse pensamento de ficar sem mãe, eu ficava desesperado. O Senhor levou minha mãe, vai fazer 4 anos. E nesse momento que eu estava lá, só estava eu e Deus. Então, assim, o meu Senhor era o meu guia. Então, naquele momento, eu pude estar com uma sincronia muito grande com Deus. Então, eu me senti como se uma preparação da parte de Deus mesmo, para se tornar uma pessoa melhor, emocionalmente mais preparado, né? Mais forte.
E glória a Deus por isso, por essa capacitação de Deus. Como o Nilis falou, é a experiência, né, que fica, não é a teoria. A teoria pode até passar, mas a experiência que fica e forma. Amém? Você sabe de um macete? Em 1 Coríntios 11, fala que é desonroso ao homem orar com a cabeça coberta. Já viu isso aí? 1 Coríntios 11, 3. Por isso que a gente não pode falar com boné. Se você for cantar, pregar, você não use isso aqui. A gente tira, e todos tiraram. Isso é doutrina, viu? É ensino. E Mateus, evidentemente que Mateus, Deus está construindo um ministério de homens, né? Ele rapidamente, ele tem uma graça específica da parte de Deus para isso. Deus levantou ele para isso. Irmãos, os homens são muito atacados. Quem tem moral na nossa sociedade é mulher. Quem tem moral na nossa sociedade é LGBTQ, o resto que eu não sei nem o que é. Tem moral essa turma aí. Homem não tem moral nenhuma. Dia do homem, que dia do homem? Que eu nem sei. Dia do homem se ferrar e todo mundo sabe, né? Mas dia do homem não tem. Não tem não. E o homem precisa ter esse tipo de fibra para poder aguentar tanta porrada que toma. A verdade é essa. E aí tem o outro lado. Muito homem que aprendeu a ser moleque. Aprendeu com os antecessores a ser moleque. Se você passar aqui e perguntar quantos viveram em um lar que o pai e a mãe se amavam e uns se respeitavam, eu não sei quantos vai sair daqui não, mas são poucos. Eu posso dizer que sim, mas são pouquíssimos que foram lá construídos. Então, isso é uma formação. Você sabe que você que tem filho pequeno, que está nos do caminho, André, que correu esse trecho aí, junto aí, teve essa experiência de fé, ele que está cuidando do teu filho. Então, é um homem de verdade cuidando de homens. Então, isso é uma coisa, não é uma coisa simples que Deus está fazendo, é construção. O Juá constrói de um jeito, a parte dos homens constrói de outro jeito, e eu vou passar para Mateus para ele dizer alguma coisa que Deus também fez, né? Porque vai ter agora dia 21, mas depois a gente fala do dia 21 para não ficar tarde. Só quero que ele fale aqui sobre a questão do que Deus falou com ele, que Deus ministrou a ele, né? Porque eu quero ouvir isso também. Boa noite mais uma vez. Queridos, engraçado, né? Esse papel de pastoreio, de liderança, é um papel muito bacana, muito interessante, e é um papel para quem tem coragem. Tá? Quando o Bruno falou assim, Mateus não me convidou, ele me intimou. Foi isso mesmo que você falou? Eu te convidei, Vene? Eu fiz o quê? Você falou assim, você está no plano, viu, Douglas? Fabrício. Eu acordei de manhã, olhei o WhatsApp, estava meu nome e eu confirmei, vamos. É assim que a gente funciona. Homem não tem mimimi, não. Homem não está aqui para ficar de mimimi, não. Tá? Eu estou falando para você, homem. Nós não nascemos para isso. A gente nasceu para cumprir um propósito que Deus nos confiou, que está escrito lá no livro de Gênesis. Domine, subjugue essa terra. Isso é o nosso papel. E os homens têm se acovardado nesse mundo, principalmente nesse país. Principalmente em toda a América. E a gente tem que acordar. Esses homens acordaram. E quando eu cheguei lá, e esse papel difícil de liderar sem mimimi, tá? E eu digo para os próximos meninos ali do multimídia, talvez olhem assim, rapaz, esse bicho é bruto. Não é bruto, é homem. Tá? E 3 homens, eu encontrei, toda vez que eu encontrava com esses homens, eu estava preocupado, lógico, preocupado assim, como eles estavam, porque o resto eu não estava nem aí, que eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa na vida deles. Mas eu sempre perguntava, e aí, varão, como é que está você? Como é que está você? Na primeira madrugada eu acordei, eu encontrei um deles, e eles falou assim, eu falei, e aí, varão, como é que está? Ele, eu não quero conversar com você, não. Eu não quero nem conversa com você. Aí eu dei risada. Ele falou, você ainda ri? Eu falei, porque eu sabia o que Deus estava fazendo. Eu confiava no que Deus ia fazer. E depois, isso o pessoal do meu grupo viu, né? Porque a gente estava na fila quando o primeiro falou. Aí depois eu andei mais um pouquinho no segundo dia, encontrou com o outro lá, e o outro, pastor, o senhor não sabe como eu queria te ver. Eu não vou entregar quem foi, não, tá? Um já se entregou. O da primeira noite se entregou. Aí eu falei, ô, glória a Deus, como é que você está? Ele, eu não tenho condições de conversar com o senhor agora.
Bem assim. E o homem, você sabe, o homem faz uma cara feia, quando está com raiva, faz uma cara feia. Tá? E eu me acabando de rir, né? Eu dava risada, aí ele... E o senhor ri, né? Aí, depois passei, andei mais um pouquinho, passei por mais um, aí esse mais um, eu falei, e aí ele... Eu estava louco para te ver. O terceiro, eu estava louco para te ver. Aí a galera que estava andando comigo falou assim, Mateus, vocês vieram 15 na Bahia, véio, mas era melhor não vir muito não. Porque 3 te juraram. Foi não, Bruno? 3 te juraram. Aí um de noite, né? Foi Bruno já se entregou, eu posso falar. Bruno de noite, a gente chegou na segunda noite, quando eu entrei na barraca, não dava para ver ninguém, tudo escuro, frio, retado. Aí eu estou conversando com um parceiro lá do nosso grupo, ele dentro da barraca, eu dentro da minha. Aí ele falou, Mateus, você está aqui perto de mim, eu estou ouvindo sua voz. Falei, ô Brunão, é você que está aí, como é que você está? Ele, mais ou menos, mas eu continuo sem querer conversar com você. Vai dormir, depois você falou, vai dormir que eu não aguento. Eu acho que ele falou, lá dentro ele falou, não aguento nem ouvir mais a voz de Mateus. Mas, enfim, eu sabia o que o Senhor estava fazendo e assim fez. E no último dia, esses 3 chegaram para mim, para me abraçar, para me agradecer, porque o Senhor tinha conversado com eles. Não era o que eu ia fazer com eles 3, mas era o que o Senhor ia fazer. E o Senhor não falha e não ia me deixar na mão. Agora, tem um áudiozinho. Esse áudio aqui deve startar um gatilho em 3 deles. Nesses 3, né? Bruno, te amo. O áudio dizia assim, ó. Vamos, senhores. Quanto mais rápido, vamos, senhores. Espera aí que André acelerou o trem aqui. Como é, André? André acelerou o negócio aqui. Não, você acelerou, está acelerado o áudio. Me dê meu celular aí. É a velocidade aí que está... Tem. Me dê aí o meu celular. Acabou a bateria? Então me dê isso aí mesmo. É a velocidade que ele botou acelerado. O cara voltou do legendário bombando. Camila que se segure. Cadê Camila? Ah, está em casa que os meninos estão doentes. Aqui, Nils, aqui. Qual é? O primeiro é? Vamos, senhores. Quanto mais rápido. Vamos, senhores. Ligeiro. Rápido. Vamos, senhores. Isso era quando a gente estava cansado, não aguentava andar mais. Aí a galera queria matar a gente. Mas, queridos, olha, esses 15 homens que estão aqui, eu vou falar os 14, que eu estou falando deles, não dá para falar de mim. Esses 15 homens que estão aqui vão formar uma nova geração na nossa cidade. Esses 15 homens que estão aqui são homens transformados. Eu sei porque eu vivi. E eu boto a mão no fogo por eles. Esses 14 homens que estão aqui, queridos, são os homens que vão formar uma nova geração. Uma geração sem mimimi. Uma geração de discípulos do Senhor. Uma geração que não vai aceitar quererem tirar dele os princípios que Deus entregou. Esses 14 homens são inquebrantáveis, como o próprio grito diz. Obrigado, Nise. Incansáveis, e esses 14 homens que estão aqui são os homens que vão poder transferir algo para você e para seus filhos. Tá? Os seus filhos têm uma nova história. Você tem uma nova história. E a gente precisa, homens, se juntar a esses 14 para aumentarmos esse exército, que nós chamamos de manada. Porque essa cidade está decadente, o mundo está decadente. E precisa que vocês se unam a nós. E dia 21 de novembro, do dia 21 ao dia 24 de novembro, vai acontecer o top da Bahia, top da Caatinga, reunido em Salvador.
E você, homem, assim como eu falei para Bruno, eu não vou te convidar, que eu não vou perdendo meu tempo convidar você. Eu vou te intimar. Você vá. Deixa de medo, porque tudo é possível naquele que crê. Tá? Porque o Senhor nos fortalece. Tá? Porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Você pode achar que você não tem perna, mas o Senhor tem força para colocar na tua perna. Tá bom? E eu convido você, não fica de fora. Não permita que a preocupação desse mundo seja como os espinhos sobre a semente que o Senhor plantou na tua vida. Não permita. Não permita que os pensamentos venham, mas talvez eu não consiga pagar. Mas tem meu trabalho. Mas eu tenho um projeto para fazer. Mas eu tenho isso. Joga fora. Lança fora o medo. Lança fora o medo. E se habilite. Porque o mundo precisa dos homens de Deus. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Eu vou encerrar. Vou dizer algumas coisas para você e encerrar. Veja só. Quando nós terminamos de subir a montanha, ele deu uma ministração assim, que a gente tem muitas outras montanhas a conquistar, que a gente tem que, se alguém te disser para caminhar 1 milha, vá com ele 2. Eu digo, não acredito. Lá vai nós para mais 5 montanhas. Quando a gente acabou as forças, tinha força para andar mais muito, mas não é pouco não, mas bastante. Eu não tinha preparo físico, eu não venci porque eu sou bom. Eu fui por um princípio, o princípio de que eu não queria, eu avisei a igreja, eu não quero, mas vou. E eu vou porque eu preciso andar na frente, e eu preciso dar exemplo. Só que eu não sabia que eu não estava preparado para exemplo, mas eu estava. Eu não estava preparado fisicamente, mas aquilo não era físico, era espiritual. Todos aqui viveram experiências espirituais. Então, se você colocar eu, André e João do lado, você vai dizer, os 3 vão morrer. Não, nenhum dos 3 morre, porque os 3 andaram pelo mesmo princípio da fé. E viveram e venceram. Então, toda vez que você tiver um desafio, preste atenção, toda vez que tiver um desafio, o desafio é grande. Josué e Cleide têm um desafio enorme. Qual é o desafio? Eles não podem mexer com vida, então eles têm que mexer com o desafio que tem na mão. O desafio, a vida pertence a Deus, mas o desafio é cuidar do jeito que Deus quer que cuide. É um desafio tremendo. Cada um de vocês tem uma montanha para subir. As montanhas podem ser montanhas que você não controla, como as que eu não controlava. Todas elas são assim. Você pode sim, meu querido. Agora, se você não orar e não crer, se você crer sem orar e você orar sem crer, vai dar no 0 a 0. Mas se a gente subiu e passou por aquele desafio, tudo que acontece dentro da sua cabeça, de dúvida, de incerteza, de inquietação, tenha certeza que a gente já viveu. Meu querido, quando eu chegava lá em cima, eu respirava que o pessoal ouvia de longe. Mas quando eu parava, a perna fazia assim, balançava, e eu andava assim. Aí eu tinha que andar a perna encurvada, porque eu não tinha outro jeito. Se andasse assim, sambava. Então eu tinha que andar assim. Hein? Isso. Então, como eu tinha que superar, eu tinha que encontrar não um pensamento certo. Eu tinha que encontrar o único pensamento certo. Não era um pensamento, era o único pensamento. Eu vou terminar. Deus não me trouxe aqui para matar. E Deus não trouxe você, na sua luta, para matar você. Claro que você vai vencer, é óbvio. A não ser que Deus te abandone. Mas ache um versículo que o Senhor te abandona. Hebreus 13, 4. Nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Fique de pé. Eu vou dar uma chance específica se você tem uma montanha terrível que você está subindo. E eu vou fazer uma coisa que eu não previ fazer claro, mas os legendários vão orar por você. Eu vou orar por você se você tem uma montanha específica da sua vida. Nós já oramos essa noite. Já oramos. Então talvez você não precise vir aqui essa noite. Então aqui você pode querer vir. Você pode desejar vir, você pode vir aqui porque você não estava na primeira oração, aí é com você e Deus. Mas se você tem uma montanha específica para vir e deseja subir essa montanha, no sentido espiritual, metafórico, é óbvio. Se você deseja isso, você vem aqui à frente. Quero dizer para você que nós não vamos recuar. O meu filho me falou hoje que vai para o próximo o Legendários, e o filho dele também vai para o Legendários.
Tiago está aqui, ele vai para o Legendários, e o meu filho também vai para o Legendários. Ninguém está... todos nós estamos colocando o braço na seringa, a gente está levando a sério aquilo que serve para mim. Então eu já fui na frente, você não tem mais desculpa nunca para dizer. Se Níris foi, consegue ir. Claro que você consegue ir, é lógico. Então, se você tem alguma demanda desse tipo, vem aqui à frente, nós vamos orar e a gente vai encerrar essa noite. Traga esta montanha agora, saiba, eu subi a montanha sem a menor condição física, e você vai subir esta montanha sem a menor capacidade, exatamente igual a eu, igual a todos esses homens. Que montanha que você vai subir? Pela fé. Você vai tomar posse agora pela fé de uma força que você não tem, mas esta força vai vir de Deus. Eu quero que os legendários agora sim imponham as mãos sobre todos esses que estão aqui, que eu vou orar. Vou orar depois dessa. Eu vou orar e vocês vão impor as mãos. Vocês podem descer agora, Raimundinho, todos eles, e podem impor as mãos sobre essas pessoas. Podem impor as mãos. Só faz colocar a mão. Não, colocar mesmo, colocar a mão na cabeça, tá? Sobre cada um. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela graça do Senhor que nos levou e nos trouxe em paz. Pela prosperidade que o Senhor derramou sobre cada um, Senhor, que nós não tiramos dinheiro, não sabíamos nem de onde tinha esse dinheiro, e esse dinheiro apareceu, e a gente foi, pegou passagem, gastou hotel, gastou tanta coisa, e essas coisas estão aí, Senhor. Elas a realizaram porque o Senhor é Deus, e o Senhor é o Deus da montanha. E nós estamos tocando nessas vidas, não é porque essas pessoas precisam do nosso toque, é porque elas decidiram subir em uma montanha, crendo que o Senhor é o Deus que as leva para cima, crendo que o Senhor é as que tira de uma posição de passividade para uma posição de vitória, assim como cada um, Senhor, de nós aqui tomou posse de coisas que a gente não sabia ser possível, assim nós ministramos sobre cada vida aqui agora, para que eles tomem posse de algo que pela sua própria capacidade e força não são possíveis para eles, mas em nome de Jesus e pela fé em um Deus poderoso, eu declaro vitória nesta batalha, vitória nesta montanha. Eu declaro e nós declaramos, ministrando vitória sobre cada vida em nome de Jesus. Nós, como legendários aqui, como pessoas que superamos um desafio, não por capacidade, não por dinheiro, mas por fé, nós ministramos agora esta mesma fé sobre cada um, para que haja vitória e esta igreja seja uma igreja vitoriosa, em nome de Jesus, amém, amém. Pode soltar.